mencionou David Tasso, também se manifestaram em nota no X por meio da conta do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental e escreveu, pessoal, aqui eu abro aspas, o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia e impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente. Não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborem ou facilitem condutas sancionadas. Meus amigos, a dúvida aqui que fica, sinceramente, é será que essa prisão domiciliar em curso do Bolsonaro pode prejudicar a negociação com os Estados Unidos olhando adiante? Afinal, amanhã é dia do começo oficialíssimo do tão falado e tão temido tarifaço, né? Aninha? Acho que a primeira pergunta é que negociação? Né? Porque a gente tem patinado aí nas últimas semanas, não houve assim uma mobilização muito concreta. Você está enganado, você está se esquecendo que o vice-presidente Alckmin estou tomando um pingado lá em Washington com Howard Lutnick, secretário de Comércio, um grande salvador, diplomata, né? Mas você sabe o cardápio dele mesmo, né? Eu, em diferentes coberturas, era isso. A coxinha no barzão popular e um pingado. Não, se ele levasse a coxinha pra lá... Tem sido para tentar descolar a questão política e a crítica política que tem sido feita pelo governo Trump à situação jurídica do presidente Bolsonaro da situação comercial, né? Então, todo o esforço empreendido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, basicamente, é nessa direção de ignorar todas as críticas que têm sido feitas ao processo judicial e à situação do Supremo Tribunal Federal, do ex-presidente Bolsonaro, e tentar focar nos aspectos de comércio. Inclusive, houve sinalizações de que o governo brasileiro estaria disposto a negociar as condições de exploração de minerais, inclusive dos minerais críticos, né? E isso poderia ser uma das moedas na mesa dessa negociação para tentar ampliar as exceções dentro do decreto americano, incluindo aí, possivelmente, o café, como a gente conversou ontem com o representante da Associação Brasileira de Produtores de Café, mas também as frutas e as carnes. Quem falou isso dos minerais foi o Haddad, né? Então, mas daí eu aponto para a intempestividade dessa movimentação do vice-presidente Geraldo Alckmin, porque quando o tarifaço foi apresentado pela primeira vez, o ministro Fernando Haddad foi o primeiro a relacionar toda a questão com a questão política, a acusar o Eduardo Bolsonaro de ser responsável, acusar forças políticas de estarem tramando contra a economia do país. Então, além do esforço natural que a imposição de qualquer tarifa exigiria para o governo, tem o esforço de desfazer toda esta crítica que foi feita lá atrás, o que eu acho que prejudica e obstaculiza isso de ir adiante. Você vê como é que é contraditório também, né? Porque o próprio presidente Lula, só um minutinho, Jess, ele chegou a citar isso. Ninguém coloca a mão nos nossos minerais. Então, mas já ninguém tem colocado com toda a burocracia sufocante. Não, mas nesse caso... E foi o PT que basicamente arraigou nas últimas décadas, mas tudo bem. Jess Peixoto complementando Nesse caso aqui, tem uma subdisputa aí desses minerais raros, que acontece? Os minerais raros, eles são dominados por uma potência no mundo por muita distância, que é a China. E eles são minerais fundamentais para fazer chip, para fazer questões tecnológicas, para a revolução da inteligência artificial, para LED, para várias questões. E esses minerais raros, eles são um tanto quanto escassos para a demanda dos Estados Unidos. E com as tarifas que o Donald Trump e toda a situação tinha acontecido em relação à China, a China barrou a saída desses minerais para os Estados Unidos, colocando uma série de burocracias, tornando eles ainda mais escassos nos Estados Unidos. Isso fez parte do momento ali de negociação da guerra comercial entre China e os Estados Unidos. O Brasil tende a ser o segundo maior detentor desses minerais raros, desses 17 elementos que são muito fundamentais. Então, eles são uma peça comercial muito estratégica, muito importante para os Estados Unidos na guerra comercial com a China. Então, acaba que eles são um ativo muito forte nessa negociação. Mas o que atrapalha nisso? O presidente Donald Trump, ele tem algumas características. Entre elas, é de ser uma pessoa muito impulsiva e a de se comprometer muito com o que diz. Ou seja, quando ele quer mostrar essa força, esse poder, ele vai até onde pode para fazer isso. E aqui ele se comprometeu publicamente com Jair Bolsonaro. Ele deu essas declarações. E o que aconteceu? Houve um retrocesso no processo? Não.
houve um avanço. Então é como se a palavra dele, ele não tivesse o poder de barrar as coisas. O que, para mim, assim, dentro do devido processo de cada país, acho correto que não tenha mesmo. Mas a lógica de incentivos dele pode ser piorar as medidas e até responder mais duramente por conta dessa prisão ou por conta de outras situações. Então é um momento de tensão comercial, mas de tensão política. E aí nós temos um ator imprevisível, que é o Donald Trump, e nós temos que ver como ele vai reagir ao fato que depois de postar, falar, protestar sobre a situação do Bolsonaro, foi decretada a prisão preventiva. O problema é que enquanto a China... prisão domiciliar. É isso. Enquanto a China segue utilizando todo tipo de minério para alavancar o seu poder geopolítico, o Brasil fica amarrado aí em relatórios ambientais intermináveis, burocracia sufocante, asfixiante, com judicialização permanente e ideologização completa disso, enquanto a gente tem a maior fronteira inexplorada de minérios do planeta. Nas terras raras, só perdendo para a China e para o Vietnã, por exemplo. Só adicionar um dado, Marinho. O Brasil, a estimativa é que nós temos cerca de 18% dos minérios raros do mundo. Mas, do ponto de vista de produção e oferta concreta para o mercado, apenas 0,5% daquilo que é ofertado no mundo, que mostra esse gap entre o nosso potencial e a nossa realização do ponto de vista. E acabamos de descobrir um novo lugar para exploração de minérios raros. Então, assim, o nosso potencial nisso, que é uma necessidade global hoje para várias situações, é realmente gigante, absurdo. E aqui, esses minérios raros, pessoal, usados em ímãs permanentes, turbinas eólicas, iPhones, mísseis, carros elétricos. E a gente fala tanto dos minérios raros. Vou dar o nome aos bois aqui, porque eles vão cada vez mais estar presentes. Neodímio, prasiodímio, disprósio, térbio. Dentre isso, para não mencionar grafite natural, zinco, cobalto. Enfim, é de uma profusão mineral absurda que o Brasil tem, mas sempre se sabotando, né? Agora,